Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje a proposta de lei do novo Estatuto Disciplinar da Polícia de Segurança Pública, que permite adequar esse estatuto aos mais recentes princípios do direito disciplinar, como a obrigatoriedade do processo escrito, atualização das normas relativas a deveres, eliminação da pena de repreensão verbal, consagração de escala de penas, faculdade de suspensão de penas disciplinares, compatibilidade de penas, regulamento da prescrição, possibilidade de suspensão de processo em relação a infrações leves e reforço da posição do advogado constituído no procedimento disciplinar. Foi também aprovada uma alteração à lei que regula o exercício da liberdade sindical, os direitos de negociação coletiva e de participação pessoal com funções policiais da PSP. O Conselho de Ministros aprovou também 3 propostas de lei a enviar à Assembleia da República que transpõem para a ordem jurídica interna diretivas europeias relativas às seguintes matérias: reconhecimento das qualificações profissionais, aplicação uniforme e execução prática do direito de livre circulação dos trabalhadores e destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviço. O Conselho de Ministros aprovou ainda as seguintes nomeações públicas: para os cargos de vice-presidente e vogal do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, para os cargos de presidente, vice-presidente e vogal do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, desculpem a correção, foram designados Maria Gabriela Castro Fernandes, Filomena Pereira de Oliveira e Rui Correia Pinto, respectivamente. Para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, foi designada Margarida de Matos Rosa. Para o cargo de vogal executivo com funções de diretor clínico do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, foi nomeado José Martins Nunes, atual presidente do mesmo Centro Hospitalar. Para além de terem sido atestadas através de parecer favorável da CRESAP, as nomeações para as 2 entidades reguladoras cumprem a regra da alternância de género na direção dessas mesmas entidades. O Conselho de Ministros aprovou igualmente uma resolução que conclui os procedimentos de instalação da plataforma marítima de produção de eletricidade ao largo de Viana do Castelo. Esta aprovação vai permitir concretizar o projeto de produção de eletricidade em fase pré-comercial, criando as condições para assegurar a sua ligação à rede elétrica pública e o seu licenciamento até 18 de dezembro de 2016. O Conselho de Ministros aprovou ainda a resolução que fixa as regras relativas à instalação de lojas e espaços de cidadão, tornando claras as condições para a sua instalação. Tal como já foi anunciado pelo Governo, a rede de serviços de proximidade será alargada em 2017 com a abertura de 20 novas lojas do cidadão e 400 espaços do cidadão, dando cumprimento aos compromissos já assumidos com as respectivas autarquias, alguns dos quais assinados pelo anterior Governo, mas que naturalmente respeitaremos e para os quais foi preciso encontrar financiamento, que isso é que não estava previsto. Quanto às lojas do cidadão, o anterior Governo abriu em 4 anos 5 lojas e fechou uma. Este Governo, num ano, vai abrir 8 novas lojas do cidadão no ano de 2016. A lista que consta anexa à resolução engloba as lojas com protocolo e outros casos em que, ainda não havendo protocolo assinado, existe já uma intenção firme da Câmara Municipal do Conselho respectivo em colaborar, em estabelecer uma cooperação para abrir uma loja do cidadão nesse concelho. Naturalmente, o Governo, nas condições definidas, está disponível e interessado em trabalhar com outros municípios para alargar a rede de lojas para além das previstas, considerando que a loja do cidadão é o modelo mais moderno e mais integrado, mais conveniente para os cidadãos de prestação de serviços e que o espaço do cidadão é a forma de incluir o acesso aos serviços digitais para cidadãos que ainda não os podem ou sabem utilizar. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou hoje o regime de valorização profissional dos trabalhadores em funções públicas.
Esta proposta de lei tem como objetivo principal a dignificação do exercício de funções públicas pelos trabalhadores da administração pública, fomentando o pleno aproveitamento dos seus efetivos e indo ao encontro das necessidades identificadas por diferentes entidades públicas. Para mais esclarecimentos sobre esta matéria, dou a palavra à Sra. Secretária de Estado da Administração Pública e do Emprego Público. Muito obrigada, Sra. Ministra. Olá, bom dia. Na sequência do que a Sra. Ministra acabou de dizer, precisamente temos hoje encerrado esta primeira fase deste projeto, proposta de lei, no âmbito do Conselho de Ministros, aprovação no âmbito do Conselho de Ministros. Como é sabido, várias vezes já falámos neste projeto, ele resultou de um processo exigente de negociação com as estruturas sindicais dos trabalhadores da administração pública e, a seguir este momento, segue para a aprovação da Assembleia da República. Com isto e com a aprovação no âmbito do Conselho de Ministros desta proposta de lei, era importante, além destes traços essenciais que temos nesta nota e que são públicos, de certa maneira, porque o desenvolvimento desta proposta de lei já vem de há alguns meses, eu só gostava de reforçar aqui 2 ou 3 aspectos essenciais. Primeiro, com este regime, substituímos, mas mais do que substituir, revogamos o anterior regime da requalificação da administração pública, que teve mais do que evidências de que não resultava nos seus propósitos, que devia de ser reiniciar funções aos trabalhadores que estavam nessas circunstâncias, em requalificação, e também não cumpriu os seus propósitos em termos de formação profissional para que, no fundo, era a requalificação, precisamente para reiniciar funções nos serviços públicos. Portanto, falhou em todos os aspectos, além de que, nas suas características essenciais de regime, implicava uma redução remuneratória, implicava redução de direitos, implicava, no limite, a cessação de contratos de trabalho. Portanto, por tudo isto, e por, como disse a Sra. Ministra, o desígnio deste Governo é dignificar o exercício de funções públicas, valorizar os trabalhadores da administração pública, porque todos são necessários nestes momentos difíceis do país e da administração pública em particular, que muito carenciada, todos reconhecemos, de recursos humanos, pois bem, isto é um regime que vai valorizar os recursos que temos precisamente dentro da administração pública. E, nessa medida, quais são as características essenciais, muito breve. Há uma efetiva, ao contrário do regime da requalificação, há uma efetiva valorização profissional através de formação profissional. Formação profissional essa de características de reforço de competências dos trabalhadores, em função da carreira e da categoria que o trabalhador detém, que será sempre respeitada, mesmo na colocação e reinício de funções públicas noutro organismo, é em função da categoria e da carreira que lhe é reforçada as competências precisamente para ser apto a exercer funções dentro da carreira e da categoria noutro serviço que tem necessidades de trabalhadores dentro dessa carreira e categoria. É precisamente com isso vamos ao encontro das necessidades da administração pública, promovendo uma mobilidade mais ágil, respeitando direitos dos trabalhadores, respeitando porque não há redução absoluta e é respeitada a carreira e a categoria das pessoas. Assim como a colocação para reinício de funções, que é o objetivo principal, precisamente, de todo o sistema, essa colocação respeitará carreira, categoria e respeitará área de origem do trabalhador, seja do seu serviço de origem de onde vem, seja do seu concelho de residência. Há uma preocupação precisamente a cautelar a situação do trabalhador. Formação essa, precisamente onde assenta a valorização profissional, tem um máximo, ao contrário do anterior regime que estamos a revogar, precisamente que se arrastava e que não se avaliava sequer e não se tirava partido de alguma formação que lhe era dada e se arrastava no tempo, e as pessoas ficavam, como nós sabemos, centenas de pessoas em tempo indefinido durante anos. Temos pessoas com médias de anos na situação de requalificação. Pois bem, aqui há uma formação, tem um máximo para ser aplicada, é 3 meses de formação profissional. A partir daí, é precisamente durante esses 3 meses estamos à procura do posto de trabalho onde há necessidades daquela ordem, daquela dimensão, daquele domínio da carreira e categoria do trabalhador, e será colocado. Portanto, 3 meses máximo. É a situação para resolver e é a situação na sequência da valorização que se dá ao trabalhador. Já vos disse o essencial. Depois desses 3 meses, caso não haja posto de trabalho, pois terá sempre também um posto de trabalho na Secretaria-Geral do Ministério da Origem, que pensamos com isso, uma vez que hoje as Secretarias-Gerais desempenham um papel fundamental na gestão
na gestão também partilhada dos recursos humanos do respectivo Ministério. Pois bem, a Secretaria-Geral também é convocada para contribuir para a colocação onde há necessidade do trabalhador. Tudo isto podemos dizer que é um regime que efetivamente valoriza através da formação profissional. É um regime que dá resposta às necessidades dentro da administração pública, com os que estão dentro da administração pública, desde logo, e é um regime que respeita os direitos dos trabalhadores. E foi com isto que nós quisemos contribuir, precisamente para o grande desígnio deste Governo. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Estamos à disposição das senhoras e senhores jornalistas para alguma questão que queiram colocar. Bom dia. Perguntava se disse que em quase todos os aspectos, pelo que percebi, o anterior sistema com o anterior governo falhou redondamente, penso que foi aí que quis chegar. Perguntava se os sindicatos e os parceiros, as entidades vivas do setor desta área, se foram ouvidas. E também gostaria de saber se querem comentar o que disse o PSD sobre a necessidade urgente de esclarecimentos urgentes por parte de António Costa sobre as reuniões de António Domingos em Bruxelas, ponderando mesmo uma comissão de inquérito, dizendo que o Primeiro-Ministro está a assobiar para o lado. Obrigada. Senhora Secretária de Estado, para esclarecer a primeira Quanto questão. à primeira questão, sim, como eu disse, iniciei, precisamente o processo chega aqui, em termos de aprovação do Conselho de Ministros, precisamente fruto de um processo negocial com as estruturas sindicais, com as estruturas representativas dos trabalhadores. Foi um processo muito exigente, com rigor, mas também tivemos, precisamente por ser difícil e complexo, porque é uma situação complexa, como é natural. É uma situação que implica direitos, mas também implica deveres dos trabalhadores, não é? Mas de facto, foi um processo que correu bem, num diálogo salutar e com bastante equilíbrio entre as contrapropostas dos sindicatos e aquilo que o Governo estava determinado a fazer. E por isso mesmo chegámos a um bom porto. Esta proposta de lei é resultado, efetivamente, de uma negociação sindical nesta área. No final, vamos primeiro às questões do Conselho de Ministros, faz favor. Também é sobre a Caixa Geral, também pedia uma reação. No fundo, esta questão provavelmente foi discutida no Conselho de Ministros. Não, não foi discutida no Conselho de Ministros, naturalmente. A preocupação deste Governo é a estabilidade do sistema financeiro português, mas hoje não foi tema do Conselho de Ministros. Creio que o Sr. Secretário de Estado já esclareceu que, na verdade, foi com o Dr. António Domingos a Bruxelas e a Frankfurt para verificar se as condições que ele colocava para aceitar o cargo podiam ou não ser preenchidas, mas não houve da parte, nesse momento, o acesso a qualquer informação confidencial e o tema não foi hoje tema do Conselho de Ministros. Mas o Secretário de Estado... mais nada a acrescentar mas é sobre outro assunto. O Secretário de Estado do Tesouro das Finanças disse há um momento no Parlamento que no escrutínio do Tribunal Constitucional a antigos administradores da Caixa Geral há algumas falhas. Concorda com o seu colega de Governo? Não tenho mais nada a acrescentar sobre esse ponto. Muito obrigada pela sua questão. Não está aqui ninguém da administração interna, mas como foi aprovado o estatuto da PSP, também tem havido negociações com as forças de segurança, e eu queria saber se há aqui acordo com os representantes da PSP e em concreto, em relação às alterações, no fundo, das associações que dizem respeito às associações sindicais das forças de segurança, em que é que se vão refletir, se puder ser um bocadinho mais concreta? Muito obrigada. Não está aqui ninguém do MAG que lhe possa dar informações mais detalhadas, mas com certeza a Sra. Ministra e todos os serviços do Ministério da Administração Interna estarão disponíveis para esse efeito. Naturalmente, 2 diplomas desta natureza não poderiam ser aprovados sem que previamente fossem discutidos com os representantes das forças policiais, tanto num caso como noutro. Em nenhum caso se põe em causa o direito de liberdade sindical, não é isso que está em causa, nem tampouco discutir a sua compatibilidade com o exercício de funções de segurança, mas a organização de como é feita essa representação sindical dentro das forças, no caso, dentro das forças da Polícia de Segurança Pública.
sei se chegou a frisar, portanto, este novo regime, ao fim e ao cabo, pode vir a mexer, a integrar quantos profissionais ao longo destes períodos. Portanto, não sei ao longo de quanto tempo é que isto estará em vigor, mas fala aqui em períodos de 3 meses. Com quantos profissionais pode mexer este novo regime? Obrigada pela questão, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada. Vamos lá ver. O regime é para futuro. Não há qualquer previsão, vamos ver. A origem a origem dos trabalhadores se verem abrangidos pela aplicação do regime de valorização profissional tem a ver com processos de reestruturação orgânica e racionalização de serviços. Exclusivamente estes processos é que darão aso, precisamente, a este regime de valorização profissional para reiniciar funções noutros serviços onde façam falta. Portanto, obviamente que, de resto, isto é preciso ter regras para esses processos e, por isso, tivemos que pensar nelas e as mais equilibradas para o efeito, mas este Governo não conta em ter quaisquer processos de reestruturação. Agora, é preciso ter regras para, quando isso acontecer, os trabalhadores saibam precisamente quais são os direitos e os deveres que têm associados a essa contingência. Portanto, é um regime que tem origem em processos de reestruturação e racionalização. Sempre teve. Acrescentava só que neste primeiro ano de governo, como devem ter reparado, isso foi uma decisão, não aconteceu por acaso, não houve alterações orgânicas, mesmo o governo adaptou-se às orgânicas que estavam. A Secretaria-Geral da Presidência continuou a dar apoio ao Ministério da Cultura, como dava antes à Secretaria de Estado e a outros ministérios. Portanto, a administração não foi alterada, a sua orgânica não foi alterada em nenhum aspecto, porque entendemos que a administração precisa de alguma estabilidade, precisa de alguma paz. Houve muitas alterações orgânicas seguidas. Isso é sempre perturbador dos serviços. Mas nada nos faz crer que no futuro, nós temos que preparar os regimes para o futuro, não possamos de reforçar uma área e de, digamos assim, poder desvalorizar outra, porque já não é tão importante para o cumprimento de certas funções como outra que precisamos de reforçar. Se olharmos para a história da administração pública, há 20 anos atrás, os serviços relacionados com a proteção ambiental estavam longe de ter a importância que têm hoje, porque esse tema veio a adquirir também nas políticas públicas uma relevância que não tinha há 20 ou há 30 anos. Portanto, a administração tem que ter instrumentos desta natureza que permitam, digamos assim, trazer mais recursos para determinado tipo de atividades, eventualmente à custa de outros que, entretanto, perderam a importância. Para lhe dar outro exemplo, havia uma direção-geral só para a fixação de preços. Hoje, a maior parte desses preços que eram fixados por essa direção-geral e que compreendia quase todos os bens de consumo básico, incluindo o café, não sei mesmo se os jornais, já não me lembro, mas o café de certeza, hoje são livremente fixados pelo mercado e, portanto, toda essa função regulatória desapareceu no quadro da distribuição de funções dentro da administração pública. E, portanto, temos que ter instrumentos que permitam valorizar e apoiar estes trabalhadores quando quando eles se movem de um lado para o outro. Se o Sr. Secretário de Estado quer acrescentar alguma coisa. Só gostava, precisamente, nestas situações, a administração pública é dinâmica, o exercício, o ir ao encontro das funções do Estado é dinâmico. O que era importante complementar neste contexto era precisamente haver uma previsibilidade e uma segurança jurídica para os trabalhadores na administração pública, sem restrições de direitos. Portanto, é com isto, este foi o pretexto, precisamente não só estamos com isto a resolver situações do passado, que não foram bem resolvidas, e que ainda subsistem, mas estamos a dar para o futuro um contributo de haver um estatuto mais claro, mais transparente, mais previsível, com maior segurança jurídica e com isso também valorizar os recursos que temos dentro da administração pública dentro destas contingências. Portanto, foi estes dois objetivos que nortearam o projeto.